Olá, segundo ano. Vamos para mais uma atividade no Caderno Integrado 1, Aprendendo em Casa. Esse é o nosso segundo momento da aula de ciências, aulas 5 e 6. Esta é a habilidade que vocês vão desenvolver, que é identificar as principais partes de uma planta. E o conteúdo são os seres vivos no ambiente, as plantas. Então, nós vamos observar um pouquinho sobre as nossas plantinhas. Que as plantas, elas são uns seres vivos muito importantes para a nossa vida, para o meio ambiente, enfim, para o nosso planeta. E uma planta, ela é formada pela raiz, pelo caule, ou seja, o tronco, pelas folhas, pelas flores e frutos. Nem todas as plantas têm frutos, mas raiz, caule, folhas e flores normalmente todas têm. Então, cada parte da plantinha, ela tem uma função importante. E para ela se desenvolver, para ela sobreviver, a planta precisa de água, ar, luz e solo, ou seja, terra. Sem essas coisas elas não sobrevivem. A raiz tem uma função, o caule também, as folhas e as flores. Então, a raiz, ela fixa a planta na terra, no solo, para absorver a água e os nutrientes que estão na terra. Já o caule, ou seja, o tronco, ele sustenta a planta e também ajuda a transportar a água e os nutrientes das raízes, para as folhas, ou seja, os nutrientes estão lá na terra e o caule, ou seja, o tronco, leva esses nutrientes lá para as folhas também. As folhas, elas são responsáveis pela produção de alimentos para a planta por meio da fotossíntese. Então, as plantas, elas se alimentam também, Precisam dessas coisas como água, ar, luz e os nutrientes que estão na terra. E ela faz isso através da fotossíntese, Ou seja, ela produz o seu próprio alimento. E as flores, que são responsáveis pela reprodução das plantas, ou seja, nas flores tem o pólen, E aí as plantas conseguem se reproduzir. Aqui nós temos alguns exemplos, O cacto, uma babosa, várias plantinhas. O conteúdo, a atividade vai da página 78 a 81, tá? Na página 79, você vai usar o texto da página anterior para descrever 5 partes de uma planta completa. Então, você vai observar essa imagem. Para cada imagem, tem a setinha. Então, você vai escrever qual é a parte da planta. Então, aqui, por exemplo, a setinha está ligada para a folha. Então, você vai escrever aqui folhas. Além de folhas, essa tá ligando aqui a setinha para aqui. Você vai escrever a palavra, ok? E na questão 2, você vai numerar corretamente as partes da planta e sua função. Então, nós temos aqui as raízes, os frutos, caule, flores e folhas. Então, aqui tem o número, não é? Então, você vai escrever este número de acordo com o que diz aqui. Então, por exemplo, fixam a planta no solo e absorvem água e nutrientes. Quem fixa a planta na terra? As raízes. Então, você vai escrever aqui que é as raízes. Então, você vai ler cada uma dessas. Resultam da fecundação das flores e guardam as sementes. Quem guarda as sementes? As sementes estão dentro de onde? Do caule, das flores, das folhas ou dos frutos. Então, você vai escrever o número. Onde se realiza a reprodução dos vegetais? É onde? Através das folhas, das flores, do caule, dos frutos. Sustenta a planta e transporta água e nutriente entre as raízes e as folhas. Quem é que sustenta a planta? É o caule, ou seja, o tronco? São as folhas que sustentam a planta? São as flores? E, por último, produzem o alimento da planta por meio da fotossíntese.
e também é responsável pela respiração e transpiração da planta. Isso é uma função que das folhas, das flores, do caule, enfim, você vai escrever o número, ok? Página 80. Na página 80, você vai observar essas imagens. Aqui estão algumas partes, né, das plantas que são responsáveis por absorver os nutrientes necessários para o desenvolvimento da planta. Você vai circular as imagens que representam as partes da planta que são responsáveis pelo seu desenvolvimento, para ela crescer, por exemplo. O que é importante aqui? O fruto, as raízes, as flores, as folhas, o caule. Então, você vai circular, tá bom? É mais de um, tá bom? Você vai circular. Todas as que são importantes para o desenvolvimento da planta, para a plantinha crescer, para a plantinha se desenvolver. Na questão 4, tem um caça-palavras. Você vai encontrar aqui, nesse caça-palavra, essas palavras que estão escritas aqui. Raiz, caule, flor, fruto e folha, que são as partes das plantas. Você vai encontrar aqui e circular. E para finalizar, na página 81, vem um textinho aqui que a Dudalina fala que é importante a gente junto aprender mais sobre as plantas. E a gente aprendeu que as plantas, elas têm várias partes, né? Tem as raízes, o caule, as folhas, flores, porém nem todas têm fruto. Então, nem todas as plantas são frutíferas, possuem frutas. Algumas, no caso, tem várias plantas que têm todas as partes, menos o fruto, como, por exemplo, as roseiras. As roseiras não têm fruto, elas só dão flores. Então, na questão 5, você vai observar as imagens, a imagem 1 de uma roseira e a imagem 2 do umbuzeiro. E vai responder as questões. Pronto. Aqui tem as informações e para cada informação você vai escrever verdadeiro ou falso. Se for verdade, você escreve V. Se for falso, você escreve F. Então, as duas plantas possuem a mesma característica, as mesmas. O umbuzeiro e as flores e uma roseira, o umbuzeiro e a roseira, ela tem a mesma característica? Tem raízes, tem caule, tem folhas, tem flores e tem frutos. As duas têm, as duas plantas, ou só uma tem? Então, se for verdade, você escreve V. Se for falsa essa informação, que as duas são iguais, você vai escrever F. Na imagem 1, a roseira, a planta apresenta raízes finais. Raízes finas, desculpa. Tem raízes finas ou não a roseira? Se for verdade, você marca V. Se for falsa, F. A planta da imagem 2 possui caule grosso para melhor sustentação. O umbuzeiro tem o caule grosso, o tronco grosso. E no final, se for verdadeiro, você marca V. Se for F, falso. A planta da imagem 1 é frutífera. Imagem 1, a roseira produz fruto. Isto é verdade ou isto é falso? Se for verdadeira, você marca V. Se for falsa a informação, você marca F. Ok, meus amores? Por hoje é só. Um beijo e até a próxima aula. Tchau!